Papai, me mande um balão, oi com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão, oi com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce lá no jardim. Oni beijada, Sara vai às crianças. Seja muito bem-vindo ao canal Salve a Banda. Mais uma vez estamos aqui com um novo vídeo polêmico e também para esclarecer acerca de beijada. Quem são as beijadas? São crianças? Não são? Qual é o campo de atuação deles? A quem estão ligados? São a mesma coisa que os herês? Fique ligado nesse vídeo e vamos esclarecer tudo isso e mais um pouco. Primeiramente, a gente tem que saber diferenciar Ibeje, de beijada, e de Erê. Ibeje é o orixá gêmeo ligado a tudo que vai nascer, à infantilidade, à alegria, às novidades. E isso é algo típico do culto de orixás e no candomblé. Além disso, no candomblé temos o Erê. O Erê seria um intermediário entre o orixá e o Elegum. Elegum é o filho do orixá. É o escolhido pelo orixá. Algumas casas, não diriam todas, trabalham com o Erê, onde em determinados momentos ele é chamado justamente para quebrar um pouco do transe no orixá, para que algumas atividades fisiológicas sejam realizadas, onde o Iaô ele possa tomar banho, comer, ir ao banheiro, ou mesmo para trazer o recado do orixá. Ibejada são as crianças de Umbanda, são espíritos infantis, ou melhor. Mas, gente, a minha Mariazinha tem 5 anos de idade, ela falou. Tá. Você tem algum filho de 5 anos? A sua irmã, sua prima, a vizinha, alguém tem uma criança pequena? Ela consegue resolver alguns problemas, algumas demandas, te ajudar a conseguir um trabalho, a resolver alguma situação? Não. Uma criança de 5 anos ou qualquer outra idade dentro da infância, ela é incapaz porque ela não sabe manipular magia. E por que uma criança espiritual de 5 anos, de 7 anos, de 3 anos conseguiria? É realmente uma criança? Ela morreu em tenra idade e se tornou um guia espiritual? Na verdade, não. Ibejada, as crianças de Umbanda, são espíritos que já viveram bastante e que eles se apresentam nessa forma infantil por gostarem dessa representatividade e também por tática. Sim, por tática. A Ibejada utiliza justamente essa peculiaridade de se apresentar numa forma infantil para quebrar o coração das pessoas, para trazer o sorriso, trazer a alegria, coisa que muitas das vezes, por exemplo, se for passar com um caboclo, que é uma entidade mais séria e que pode gerar uma certa inibição. Já com uma criança, a pessoa desarma, ela sorri, ela brinca e trata exatamente como se fosse uma criança. E Beijada traz o lúdico de volta, faz nascer a criança dentro de nós, faz nascer a esperança, a curiosidade, a alegria. E é justamente isso que faz com que a gente solte algumas amarras emocionais, algumas amarras de regras da sociedade. E ali, diante de uma criança espiritual, diante de uma ibejada, a gente se solta e a gente favorece com que essa entidade ela entre no nosso íntimo e consiga sondar a nossa alma, sondar a nossa mente e conseguir trabalhar o nosso emocional, as questões afetivas, as questões de rancores, e assim ela tem uma facilidade, é uma tática que esses espíritos têm. Poxa, pai Cícero, então é tudo espírito mistificador, é tudo entidade fingindo ser uma coisa que não é. Na verdade, espírito ele não tem forma. Espírito ele se molda, existe uma plasticidade espiritual onde um espírito ele pode se moldar conforme a linha de trabalho. Eu não estou falando de roupagem fluídica, até porque não concordo com essa linha de pensamento de roupagem fluídica. Na roupagem fluídica, por exemplo, se tem uma ideia que um médico espiritual, sei lá,
Dr. Fritz. Ele pode vir como um preto velho na Umbanda. No meu entender, não. Para cada linha de trabalho, existe uma energia envolvida e modificar essa estrutura de trabalho requer um gasto energético que, no caso, atrapalharia uma ação mais eficaz dessa entidade. Tanto é que nem todas as entidades elas atuam em todas as áreas. Tem entidades que trabalham com cura, tem entidades que trabalham para o lado afetivo, tem entidades que trabalham para abertura de caminhos. Uma entidade ela pode até trabalhar para mais de uma área, porém, em geral, elas são especialistas em alguma das áreas. E algumas das áreas elas não atuam de forma alguma. Não é capacidade delas ou não está dentro do campo de atuação delas. É a mesma coisa. Eu posso usar um caboclo para fazer um descarrego numa pessoa? Posso. Mas um Exu, por lidar com energias mais densas, ele tem muito mais facilidade. Então, trazer essa energia de descarrego para um caboclo vai demandar muito mais energia do que um Exu. O Exu ele vai fazer com muita facilidade. É a mesma coisa, eu pego uma pessoa que está aprendendo a costurar e pego uma costureira que tem 20 anos de profissão e peço para costurarem 100 calças. É lógico que a que tem habilidade pela prática, ela vai fazer com a rapidez, com a facilidade, e a que está começando agora, ela vai ter mais dificuldade, vai fazer uma coisa de forma mais lenta, talvez ela erre com mais frequência, e não que ela não consiga fazer, ela vai conseguir, porém no seu tempo. Vai demandar mais energia, vai demandar mais tempo, porque não é a pessoa adequada para resolver aquilo. É a mesma coisa do Exu e do Caboclo. E quanto à criança, a gente saindo dessa questão de roupagem fluídica, onde eu não acredito que uma entidade ela possa migrar de uma classe para outra assim com uma facilidade, sem ter um desgaste energético, espiritual. Tudo isso que eu citei aqui agora se refere à roupagem fluídica. Já na plasticidade, um espírito ele escolhe por afinidade, por saber lidar com aquela energia, escolhe trabalhar numa determinada linha de trabalho e se moldar aquela linha de trabalho, mesmo não sendo exatamente daquela linha. Como eu disse, o espírito ele não tem uma forma, então ele pode escolher uma forma que ele queira se apresentar. E se a forma infantil é algo que lhe apraz, é algo que ele pode usar como tática, por que não? Então, seria impossível uma criança de 5 anos saber lidar com magia, ensinar banhos, dar passes, e já um espírito que já tem uma caminhada, mas que está com essa moldura, vamos dizer assim, né, com essa forma infantil, sim, ele tem essa plena capacidade. E além do mais, utiliza isso como tática. Eu diria que esses espíritos que utilizam essa plasticidade são como grandes atores, onde você acaba esquecendo que ali é um determinado ator de tal nome e passa a ser aquele personagem. É tão intenso aquele papel que ele está atuando que o artista ele some e o personagem ele passa a viver. A mesma coisa é com um espírito que tem essa moldura infantil. E a Ibejada, e por ter essa moldura infantil, ele se porta como tal, passam a utilizar os elementos atrativos para essa faixa etária, brinquedos, doces, frutas, utiliza alguns mecanismos corporais semelhantes ao de uma criança, em relação à coordenação, em relação à fala, à forma de brincar, de agir. Então, esse espírito ele se torna realmente uma criança. E é uma criança que está ali, porque está moldado dessa forma. Ah, meu mundo caiu, o Joãozinho da Cachoeira, o Pedrinho da Praia, não é quem diz ser. É assim. Sim, ali tem uma criança. Da mesma forma que um espírito, ao encarnar, ele escolhe passar por determinadas situações, nascer em determinado lugar, isso dentro da doutrina espírita kardecista, isso na doutrina kardecista, no qual eu acredito também em partes. Da mesma forma, um espírito ele pode escolher a forma que ele quer se apresentar. E ele vai exercer aquela função e ele vai ser aquele ser, aquele espírito infantil. Vai ser uma criança espiritual. Outra coisa que a gente tem que salientar, diferenciando o erê
de Ibejada é que as crianças de Umbanda, elas têm nomes infantis. Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Joaninha, entre outros, acompanhado ou não do caminho a qual ele vem. Joãozinho da mata, Pedrinho da praia, Rosinha da cachoeira e por aí vai. Já os erês, eles estão associados ao orixá do seu elegum. Então, por exemplo, uma pessoa de Xangô pode ter o trovãozinho, uma pessoa de Iemanjá pode ter a conchinha da praia, uma pessoa de Obaluayê pode ter o pipoquinha ou palhinha, uma pessoa de Ogum pode ter o espadinha e por aí vai. A gente pode ter diversos nomes, geralmente no diminutivo, mas de elementos ligados ao orixá e não com o nome de pessoas. Uma outra coisa que a gente também tem que frisar é que existem outras classes de crianças que são pouco comuns, mas que também adentram a Umbanda. Dentre elas, os indígenas. Existem crianças indígenas. Existe, por exemplo, o Tupanzinho, o Curumim, entre outras crianças indígenas. Seriam caboclinhos. A gente pode ter crianças negras, a gente pode ter crianças orientais, entre outras. A gente pode ter uma variedade muito grande de características nessas crianças. E lembrando que, como qualquer outra linha de trabalho de Umbanda, os grupos espirituais são múltiplos. Então, se temos Rosinha da Praia, não é uma única entidade com esse nome, são várias. Então, não se liguem pela história de Rosinha da Praia que eu vi no Google, que eu vi na internet, que eu vi no Facebook ou outra rede social. Isso pode ser uma história de uma Rosinha da Praia, mas não quer dizer que todas tiveram essa mesma história. E muitas das vezes um médium que está começando, ele se baseia nisso, acredita fielmente naquilo e quer reproduzir o que está contado naquela história, quer vestir a entidade exatamente como está naquela história, quer que a entidade tenha a personalidade igual está na história, que consuma aquilo que está dito que é do gosto daquela entidade, e não necessariamente é assim. Cada entidade é única, por mais que tenha o mesmo nome. É isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem ficado aqui até o final. Peço que vocês já deixem o seu like, compartilhem com seus amigos, ajude o canal a crescer, inscreva-se no canal e ativem o sininho para ficar ciente dos próximos vídeos. E comentem, coloque aqui os seus comentários, as suas perguntas e sugestões para novos temas de vídeos, tá? É muito bem-vindo, porque assim a gente interage melhor, eu sano as dúvidas de vocês e cada um aprende um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.